Você sabe quais são os meios de defesa do executado? E sabe como devem ser usados os embargos à execução? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido, se inscreva no meu canal e lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, vamos conversar sobre os meios de defesa do executado, mais especificamente falaremos sobre os embargos à execução. Os meios de defesa do executado são os embargos à execução, as exceções de pré-executividade e objeções de pré-executividade, ambas se inserem no mesmo contexto das exceções de pré-executividade. Falando de embargos à execução, precisamos entender que os embargos à execução é uma ação autônoma conexa à ação de execução. Ela é uma ação autônoma na qual o executado assume o papel do embargante, ou seja, o executado fica no polo ativo da ação de embargos à execução. E o exequente assume o papel de embargado, que é o polo passivo da ação de embargos à execução. A ação de embargos à execução é uma ação de conhecimento. E ela é uma ação autônoma justamente porque na ação de execução não cabe produção de prova. O rito processual da execução não admite produção de prova. Por isso que a defesa do executado se faz por uma ação autônoma, mas conexa à ação de execução, que seria a ação principal. A natureza jurídica da ação de embargos à execução, é exatamente de uma ação autônoma, cuja finalidade é obter uma decisão judicial de cunho constitutivo negativo, ou seja, a finalidade é ou modificar ou extinguir a execução, fazendo com que seja reconhecido que aquele título executivo não tem força executiva ou então que ele não está sendo executado da forma correta. A ação de embargos à execução, ela é uma ação que vai tramitar no mesmo juízo onde tramita a execução, salvo algumas exceções que veremos daqui a pouco. E, além disso, ela é uma ação que não admite reconvenção, mas admite produção ampla de prova. Outro ponto importante é que a ação de execução, ela não tem o caráter de produção de prova, não se admite produção de prova, e existe uma presunção de executividade do título executivo. Já na ação de embargos à execução, o embargante ele é o executado, ele assume a posição de polo ativo, mas também cabe a ele o ônus da prova das suas alegações. Ou seja, ele precisa provar as suas alegações que vão levar ou à desconstituição ou à modificação do título executado. Outro ponto importante é que a ação de embargos à execução não admite reconvenção. Essa ação é regulada a partir do artigo 914 do Código de Processo Civil. Vamos conhecer o artigo 914? Artigo 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Parágrafo 1º. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruído com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Parágrafo 2º. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado. O primeiro ponto, então, que chama a atenção sobre os embargos à execução é a competência. A competência ela é uma competência atrelada ao juízo da execução, em regra. É uma competência de caráter funcional e, portanto,
absoluta. Entretanto, quando os atos da execução forem cumpridos por carta precatória, essa competência pode ser alterada em situações excepcionais. Primeiro, explicar o que é carta precatória. É um instrumento processual pelo qual um juiz de um determinado local, de uma determinada comarca ou jurisdição, solicita ao juiz de outra comarca ou jurisdição que pratique os atos naquela localidade, porque a competência do juiz ela fica restrita exatamente à territorialidade, ao território onde ele exerce a função dele jurisdicional. Então, ele não pode, por si só, praticar atos em outros locais. Por isso, existe um instrumento processual chamado carta precatória, que faz com que o juiz solicite ao juiz de outro local que pratique determinados atos. Por exemplo, envie uma carta precatória para que haja citação do executado em outro município, em outra comarca. O que acontece é que, no caso de carta precatória, a parte executada poderá apresentar os embargos aonde? Poderá apresentar tanto no juiz da execução diretamente, como no juiz onde está sendo cumprida a carta precatória. O que vai acontecer é que esses embargos, em regra, são remetidos para o juízo da execução. Entretanto, quando os embargos tratarem de questões praticadas, atos inerentes ao juiz onde foi cumprida a carta precatória, que é chamado de juízo deprecado, quem envia a carta precatória é o deprecante, quem cumpre a carta precatória é o deprecado. Em relação a atos praticados naquele local, por exemplo, quais os atos? Penhora, avaliação e alienação. Por que alienação? Porque alguns bens eles devem ser alienados no local onde estão, por exemplo, bens imóveis, exceto na questão de leilão eletrônico. Mas, se for leilão presencial, vai ter que ser cumprido pelo juízo deprecado. Então, a prática desse ato, se houver alguma nulidade no leilão, por exemplo, a parte exequente vai alegar embargos à execução aonde? Para aquele juízo onde praticou o ato. Se a nulidade for na penhora, esses embargos vão atacar o ato da penhora. E quem vai ser competente para examinar os embargos é o juízo deprecado. A mesma coisa a avaliação de um bem, uma avaliação errônea. O executado vai ter que apresentar embargos à execução para o juiz que cumpriu a carta precatória, onde foi feita a avaliação do bem que ele entende errônea. Fora essas três situações, ainda que o embargante, o executado, apresente embargo de execução no juízo deprecado, o juízo deprecado vai remeter os embargos para a apreciação do juízo deprecante, que é o que processa a execução. Resumindo, a regra geral é que o juízo que processa a execução é o competente para o exame dos embargos de execução e, portanto, devem ser ajuizados para aquele juízo, exceto no caso de carta precatória, em relação aos atos de penhora, avaliação e alienação de bens cumpridos no juízo deprecado. Nesse caso, a competência para o exame dos embargos de execução é do juízo deprecado. Outra questão importante se refere à garantia do juízo. O que vem a ser a garantia do juízo? Se refere ao executado apresentar bens que vão garantir o futuro pagamento da execução se ele for derrotado nos embargos. No caso da execução fiscal, é necessária a garantia do juízo para a admissibilidade dos embargos, ressalvadas algumas situações que a jurisprudência vem admitindo. No caso dos embargos de execução, na execução de título extrajudicial, isso não é necessário, ou seja, não é obrigado o executado a apresentar garantias para que os embargos de execução sejam admitidos, sejam recebidos. Isso porque, desde a alteração que houve no Código de Processo Civil anterior, em 2006, afastou-se essa obrigatoriedade. E o novo Código de Processo Civil de 2015 manteve essa desnecessidade de garantia do juízo. Ou seja, resumindo, para a apresentação dos embargos de execução, é desnecessário que o executado, o embargante, comprove que tem bens para garantir futuro pagamento da dívida. Isso porque
Não há mais essa exigência desde 2006 para que o executado garanta o juízo da execução. Outro ponto importante é sobre o prazo para os embargos. Esse prazo está delineado no artigo 915 do Código de Processo Civil. Vamos a ele. Artigo 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado conforme o caso na forma do artigo 231. Parágrafo 1º. Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. Parágrafo 2º. Nas execuções por carta, o prazo para embargos será contado, primeiro, da juntada na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens. Segundo, da juntada nos autos de origem do comunicado de que trata o parágrafo 4º deste artigo, ou não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso 1º deste parágrafo. Parágrafo 3º. Em relação ao prazo para o oferecimento dos embargos de execução, não se aplica o disposto no artigo 229. Parágrafo 4º. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Portanto, o prazo para a apresentação de embargos de execução é de 15 dias, contado do quê? Da juntada aos autos do mandado de citação. E se tiverem vários executados, essa contagem vai ser individual. Vai ser contado o prazo para cada embargado. Juntou o mandado de citação, para cada executado, juntou o mandado de citação, nos autos começa a correr o prazo para aquele que foi citado naquele mandado. O prazo, portanto, não é o prazo contado a partir da última citação, e sim individualmente. Outra questão também é a aplicação do 229. O que acontece é que ele não se aplica no caso da execução. Esse dispositivo ele fala que quando os réus têm mais de um advogado, o prazo ele deve ser contado em dobro para a apresentação da defesa. Acontece que os embargos de execução não é contestação. Por isso, não há que se falar em contagem de prazo em dobro pelo fato dos executados, dos réus, terem advogados distintos. O prazo é contado individualmente e único de 15 dias. Portanto, observem que, feita a citação, juntado o mandado dos autos, passa a contar o prazo de 15 dias para a apresentação dos embargos. E se for a citação por carta precatória? Aí vem a questão do parágrafo 4º. O parágrafo 4º diz que o juízo deprecado, ele manda uma comunicação eletrônica avisando ao juízo deprecante que cumpriu a carta precatória. Isso tinha por finalidade dar maior agilidade ao processo, iniciar logo a contagem dos prazos. Na prática, isso não ocorre muito. Na prática, o que acontece é que o juízo deprecado cumpre a carta precatória e já remete ela diretamente. Mas existe, então, essa previsão do juízo deprecado informar logo que foi cumprida a citação para que seja iniciada a contagem do prazo. Se for enviada a carta precatória com cumprimento, a contagem vai se dar da juntada da carta precatória nos autos do processo de execução. E dali que vai iniciar a contagem, exceto se os embargos forem versar sobre questões do juízo deprecado, como a gente comunicou agora há pouco, penhora, avaliação ou alienação de bem. Nesse caso, vai ser da juntada no juízo deprecado do ato praticado, do mandado de penhora, do auto de avaliação ou então do auto de arrematação no caso do leilão. Então, muita atenção para verificar qual a natureza do ato que o executado vai querer se insurgir. Se for um ato praticado no juízo deprecado e um vício relativo à penhora, avaliação e leilão ou alienação do bem, é importante observar
que naquele juízo vai ter que ser apresentados os embargos, e a contagem vai ser da juntada do mandado no juízo deprecado. Se for qualquer outra matéria, se ele quiser alegar inexequibilidade do título, prescrição, qualquer outra matéria, ele vai apresentar no juízo deprecante, ou no próprio juízo deprecado, mas a contagem do prazo vai ser da juntada da carta precatória no juízo deprecante. Outra questão importante também é quando houver executado que tenha cônjuge, que seja casado. Nesse caso, a contagem do prazo vai ser da juntada do mandado do último cônjuge citado. Então, se o executado, por exemplo, foi citado, mas a sua cônjuge não foi citada, a contagem do prazo de embargos vai ser da juntada do mandado da cônjuge, dali daquele momento que vai iniciar a contagem dos embargos. É a única hipótese que a contagem é comum. É no caso de executado que tem a cônjuge ou companheira. Nos outras hipóteses, a contagem é feita individualmente para cada executado. Outro ponto importante é que esse prazo da citação, a partir da citação para os embargos, também inaugura o prazo para o parcelamento. Sobre o parcelamento, eu já preparei uma pílula jurídica sobre esse assunto. Vai aparecer um card aqui que vai lhe remeter a essa pílula jurídica. Vai lá e você vai descobrir e aprender mais sobre o parcelamento no processo de execução. Outro ponto importante se refere à legitimidade para os embargos. Quem tem legitimidade para os embargos é aquele que está sofrendo o processo de execução, ou seja, aquele que é executado, seja o devedor principal, seja o garantidor, seja o fiador, seja aquele que deu uma garantia real naquela execução. Todos esses são legitimados para apresentar embargos à execução. Mas e se a pessoa ela sofre uma penhora, mas ela não é parte na execução? O que ela pode fazer? Nesse caso, ela pode se valer dos embargos de terceiro. Os embargos de terceiro é uma ação também autônoma, conexa à ação de execução, mas que tem a finalidade de proteger um bem que sofreu uma constrição judicial e que a parte que se apresenta como terceiro quer provar que ela não pode sofrer essa constrição porque ela é proprietária do bem, ela não tem nenhuma relação jurídica com a questão que leva à penhora ou à persecução daquele bem. Então, os embargos de terceiro, ele tem a finalidade de possibilitar ao indivíduo que sofre uma constrição judicial de um bem de defender o seu bem contra essa constrição. E, no caso, também será uma ação conexa à ação de execução. Ainda temos muitos assuntos para falar sobre embargos de execução, mas vamos fazer isso numa segunda pílula jurídica tratando desse tema, para que não fique muito longo aqui esse nosso momento de estudo. Se você ficou com alguma dúvida sobre o que nós conversamos aqui nesse vídeo, deixe sua pergunta nos comentários. E se você tem alguma sugestão de tema, também deixe nos comentários que nós vamos preparar para você com o maior prazer. Peço que você curta, comente, compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.